Irmãos, eu queria convidar a todos a colocarem-se de pé. E nós vamos ler dois textos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. O primeiro está em Isaías 38. Isaías 38, leremos os versos de 1 a 3. E depois, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos do 16 ao 18. Então, você vai ter que manusear bem a sua Bíblia. Vamos ler Isaías 38, de 1 a 3, e depois 2 Timóteo 1, do 16 ao 18. Nosso tema de hoje à noite, legados familiares. Legados familiares. Leamos Isaías 38, que diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Agora 2 Timóteo 1, 16 a 18. 2 Timóteo 1, do 16 ao 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não teve vergonha das minhas cadeias. Pelo contrário, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me encontrou. O Senhor lhe conceda naquele dia que ache misericórdia diante dele. E quanto me ajudou em Éfeso, você sabe melhor do que eu. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua palavra lida, por esse tempo tão gostoso que estamos tendo aqui de culto, essa comunhão tão querida e preciosa. Mas, Pai, tudo isso só tem valor se o Senhor edificar a casa, conforme diz a tua palavra. Isso não significa outra coisa senão se o Senhor não abençoar. Então nós rogamos que o Senhor abençoe cada alma que está aqui, cada coração que está aqui, cada vida que está aqui. Que tanto os especiais quanto os hinos, os cânticos, os testemunhos a Deus pessoais, a comunhão e agora especialmente a tua palavra, que tudo isto seja convergido para a tua glória e usado pelo teu Espírito, ó Deus, para infundir em nós o teu querer, a tua vontade, ó Deus, de tal maneira que realmente a tua palavra encontre guarida em nossos corações, de tal maneira que cada alma que aqui está receba com alegria, conforme muitos receberam no Novo Testamento, e jubilando, sequencialmente possam seguir o seu caminho. Pai, eu quero orar especialmente porque nós vamos compartilhar um pouquinho mais sobre a importância da família hoje à noite. E, Senhor, nossa oração é para que cada família aqui representada seja abençoada de tal maneira que transformações, decisões, operações do teu Espírito aconteçam, Deus. De modo que em casa os cônjuges sejam realmente usados e se relacionem conforme o Espírito excelente que o Senhor nos deu. Abençoe de tal maneira que haja uma comunicação entre pais e filhos. Abençoe de tal maneira que haja, ó Deus, uma vida realmente transformada espiritualmente falando, onde o lar todo venha servir o Senhor. Pai, toma conta de cada alma que está aqui, porque foi o Senhor quem trouxe cada um. E abençoe para a glória do teu nome esta hora. Quero me colocar em teus braços, porque se o Senhor não usar este vaso de barro, nada pode acontecer. Então tome conta, Pai, desta hora e use-me para a glória do teu nome e para o bem de todos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar.
Bom, lemos dois textos na santa palavra do Senhor, irmãos. No primeiro texto, vimos um homem que foi confrontado pelo profeta, lhe avisando de que seus dias neste mundo estavam por se encerrar. E a exortação divina foi muito clara. Penso eu que você é uma pessoa inteligente. E quando você leu, põe em ordem a tua casa, obviamente você já meio que deu uma sondada no seu coração, meio que deu uma sondada na sua vida pessoal e na sua família. E aquele profeta ao ouvir, aliás, aquele rei ao ouvir do profeta esta exortação, muito temeu, muito chorou, muito se humilhou. E Deus lhe operou uma mudança de tal maneira que ele, tocado pelo Senhor, vai até Deus quebrantado em busca de colocar a sua casa em ordem. No outro texto, que está no Novo Testamento, nós vimos Paulo dizendo a Timóteo sobre um Onesíforo, não é? Alguém que é pouco conhecido. Talvez você nunca tinha ouvido falar desse homem, é a primeira vez que se ouviu essa figura. Mas Paulo escreve a Timóteo e menciona este irmão em Cristo, e menciona por causa da sua família. E menciona porque esta família foi na vida do apóstolo uma grande bênção. Uma família que marcou. Uma família que foi uma mão estendida nos piores momentos. Uma família que tinha sempre uma palavra de esperança. Então, Paulo termina o texto dizendo: você, Timóteo, sabe melhor do que eu o quanto esta família foi bênção na minha vida. Tendo em vista estas duas famílias, é que eu compartilho com você a palavra hoje à noite. Portanto, nossa mensagem tem 2 pontos. Né? A vida de Ezequias e a vida de Onesíforo e as duas famílias. Meus irmãos, o Senhor é bom, sabe, quando Ele trata com a gente. E muitas vezes Ele vem ao nosso encontro para nos avisar. E eu quero começar pensando sobre a família do Ezequias então. A palavra do Senhor disse que Deus avisou este rei de que algumas coisas na sua família não estavam bem. E o tempo estava acabando. Era preciso colocar em ordem. Deus é bom quando avisa. Ele mandou Jonas avisar Nínive de que ele destruiria a cidade, a nação. E ele avisou para o bem deles, de maneira que os ninivitas se arrependeram. E Deus, ao invés de mandar juízo, derramou graça. Freou a ira e derramou a misericórdia. Porque Deus é bom. O rei Ezequias recebeu um aviso de Deus: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Põe em ordem. Deus, na verdade, queria abençoar esse rei. Tanto que deu para ele mais 15 anos depois. Tempo suficiente para ele colocar a casa e a vida em ordem. Porque Deus tem interesse, meus irmãos, na família. Quem estava hoje de manhã na escola bíblica dominical viu que nós compartilhamos que a família, a história da família, ela está entrelaçada entre a história da humanidade. Não existe história da humanidade sem família. Não só isso, mas ela começa lá no céu. Ela é envolvente, não é? O próprio Deus, familiarmente falando, constituiu a família, amou a família e trouxe o seu filho através de uma família neste mundo. E a igreja, Israel, o reino de Deus é uma grande família que o Senhor está constituindo para a sua glória. Portanto, Deus ama a família. Ele tem interesse na sua família. Ele tem interesse em que a bênção dele caia lá. Mas para isso, às vezes a gente tem que colocar a vida em ordem, a família em ordem, não é? E nessa passagem do rei Ezequias, nós podemos notar algumas coisas. Eu queria destacar aqui algumas coisas que talvez precisemos colocar em ordem na nossa família, como legado familiar. Ezequias é conhecido pelo legado de ter colocado a família em ordem antes da sua morte. Ele teve tempo para isso, pelo menos. Mas em que sentido a família precisa ser colocada em ordem? Primeiro, no sentido espiritual. No sentido espiritual.
Ezequias, coloca a tua casa em ordem, põe a sua vida em ordem. Há muitas famílias que estão em desordem espiritualmente falando. Deus não é mais o primeiro. Deus não é mais o mais importante. Deus não é mais aquele que está reinando. Deus não é mais aquele que tem a última palavra. Os ensinos de Deus não são mais a base de alguns lares. E como na época do iluminismo, renascentismo, não é? O humanismo tem tomado conta da humanidade e hoje o ser humano está no centro mais uma vez e Deus tem sido colocado de lado. E em muitas famílias isso tem acontecido. Então, no sentido espiritual, é preciso que a família esteja em ordem, a casa esteja em ordem. Como é que Ezequias, depois de ouvir o recado de Deus, Ezequias, põe a tua casa em ordem. Como é que ele começou? Note o seguinte, diz a Bíblia que ele vira o rosto para a parede e faz o quê? Ora, chora e ora. Irmãos, Ezequias começou colocando a sua vida com Deus em ordem. Espiritualmente falando, ele começou a orar. Uma casa em ordem tem oração e Deus em primeiro lugar. Quando não há lugar para Deus através da oração, não há lugar para Ele de jeito nenhum. Aqui na igreja nós temos alguns cadeados que têm códigos. Se você não colocar os números em ordem, eles não abrem. Você pode se matar ou quebrar o cadeado. Eles não abrem. Se você errar um número, eles não abrem. Se você deixar metade do número, eles não abrem. Se você inverter o número, eles não abrem. Porque tem que estar em ordem. A nossa vida com Deus tem que ser piedosa, tem que ser Deus realmente no topo, no centro, no trono do coração. Se Ele não estiver lá, nada vai estar em ordem. Quando ele recebe a notícia, ele chora e ele ora. Não só isso, ele se humilha. Diz a Bíblia que ele se humilhou. Ele implorou ao Senhor. Ele disse, Senhor, é um lamento de humilhação. Ao voltar o rosto para a parede, ele se humilhou, chorou muitíssimo, diz o versículo 3. Deixou tudo em sua casa e seu luxo para buscar o Senhor. Ele foi humilde, ouvindo o profeta, crendo na palavra e reagindo positivamente. Irmãos, escutem bem. Boa vontade só não basta. Lembra de hoje de manhã? Boa vontade que as coisas mudem só não basta. É preciso se humilhar para fazer mudanças. A Bíblia conta a história, uma parábola, não é? No Novo Testamento, de uma mulher que tinha lá umas moedas e de repente ela perdeu uma moeda, de 10 ela perdeu uma. Diz a Escritura que ela para tudo, cata a vassoura, vai varrendo a casa, tirando os móveis do lugar, procurando em cada cantinho, ajoelhando-se, até achar a moeda perdida. Se você quer colocar a sua casa em ordem para ter a bênção de Deus, é preciso humilhar-se para fazer mudanças. Foi o que o Ezequias fez. Mas não só isso. Diz o versículo 9 a 21 do capítulo 38, que Ezequias, além de orar e se humilhar, ele louvou a Deus pelo recado que lhe fora dado. Ezequias adorou o Senhor. Ele traz um cântico de louvor na boca, não é? Há um novo cântico na sua boca. Ele adora a Deus, mesmo se viesse a morrer. Ele se coloca na presença de Deus e ele eleva um canto ao Senhor. O versículo 9 diz, cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu, mas foi curado pelo Senhor. Olha só, quando adoeceu, mas foi curado pelo Senhor. Quando alguém olha, quando alguém chora, quando alguém ora, quando alguém se humilha diante de Deus, se prostra diante dele, Deus vem intervir, Deus vem mudar, Deus vem visitar, Deus vem restaurar, Deus vem curar se necessário for. E aí ele pode louvar a Deus. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, eu tive um problema de saúde e fui parar de madrugada no hospital. Eu fui com muitas dores abdominais, muito vômito. E eu cheguei no hospital, eles me atenderam do pronto-socorro, não fizeram nenhum exame, deram aqueles medicamentos que eles sempre dão, e aí melhora um pouco a dor, você volta para casa, mas as dores não cessaram.
E elas começaram a se intensificar, e eu fui passando muito mal aqueles dias, com muitas dores que eram diferentes das cólicas de rim que eu já tinha tido. E eu fiz uma série de exames, e só que a minha médica só vai me atender em junho. Eu marquei um outro médico, eu estava um pouco preocupado. Eu tive hepatite B quando era criança, e eu estava um pouco preocupado porque os exames deram alterados nessa área. Mas teve uma sexta-feira que eu me debrucei diante do Senhor. E eu disse assim para Deus: Senhor, eu acredito que o Senhor cura. E eu já vi o Senhor fazer isso na vida de algumas pessoas. Eu já ouvi testemunhos. Mas desta vez eu não queria ver em ninguém e nem ouvir de ninguém. Eu queria que o Senhor me curasse. Eu queria que o Senhor me curasse, Deus. E naquela noite, irmãos, eu fui dormir. E eu acordei umas horas da noite, como eu faço quase que toda noite, para ir ao banheiro. E quando eu voltava do banheiro, eu senti nitidamente alguma coisa que estava no centro do meu tórax que desceu. Simplesmente eu senti como se estivesse descendo, parou no umbigo ali, desceu, parou, a dor sumiu. E desse momento, até esse momento aqui, eu não tive nenhuma dor mais sequer. Nenhuma. Eu orei por isso no GPOs, compartilhei, já agradeci, estou testemunhando publicamente. Não foi ninguém que impôs mão, não foi copo d'água, não foi nada disso. Foi a pura graça, maravilhosa graça de Deus. E nós podemos louvar ao Senhor por isso como Ezequias. Ezequias diz, cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu, mas foi curado da sua enfermidade. Meu querido irmão e irmã, se você quer fazer mudanças na sua vida, se você quer a ação de Deus, põe em ordem a sua casa. Começando pela sua vida espiritual, confiando mais no poder de Deus e debruçando-se diante dele. Então, no sentido espiritual, pense na sua vida, está tudo bem, você está andando com Deus, estão lendo a Bíblia, estão orando, estão vivenciando. Segundo lugar, no sentido relacional. Embora o caso de Ezequias, ou no caso de Ezequias, ele precisasse de uma resolução espiritual, com certeza tinha relacionamentos familiares com esposa e filhos. Em sua oração ele afirmou com inteireza de coração, ele fez o que era reto. Todavia, havia necessidade de colocar a casa em ordem. E se não havia nele, há nas nossas. Colocar a casa em ordem em sentidos de relacionamentos. Há filhos que precisam perdoar pais. Há cônjuges que precisam se perdoar. Há pais que precisam perdoar filhos pelos desaforos que sofreram. O perdão é necessário. Pedir perdão pelas faltas na família é necessária. Irmãos, dentro de casa, às vezes acontecem coisas que não acontecem na rua. Às vezes a pessoa não grita com ninguém na rua, mas em casa, grita, desculpa a expressão, com Deus e todo mundo. Não é? Por que em casa? Pensa que isso não dói, não ofende? Claro que dói, dói mais ainda. Um lar feliz é um lar onde o perdão está presente, meus irmãos. É necessário perdoar, mas é necessário mudar o comportamento também. De não ofender, de buscar não ofender a família, que é tudo de bom que nós temos, que é a maravilha que Deus nos deixou para a nossa convivência cada dia. Não só isto, mas dentro de casa, relacionalmente falando, é preciso demonstrar um pouco mais de amor em tudo, em tudo. Um lar de paz é onde o amor transborda nas grandes e pequenas coisas. Note, grandes e pequenas coisas. É fazer tudo com amor, sazon na vida. Não é? Muito faz mal, né? Tem muito sódio. Mas nesse caso espiritual aqui é o sazon verdadeiro, né? Então é amor na vida, meus irmãos. E este amor vai nos levar a esperar o tempo certo das pessoas. Porque um lar feliz, um lar onde os relacionamentos são saudáveis, é um lar onde a paciência vem antes das minhas exigências. Preste atenção.
onde a paciência vem antes das minhas exigências. Meu filho, eu quero que você venha, eu quero que você lave o carro, só se for agora há pouco. Só se for agora, já, nesse momento. Ô, peraí, dá um tempo. Deixa o garoto fazer uma reflexão antes. Deixa ele fazer um orçamento do sabão que ele vai gastar, não é? Deixa ele fazer deixa ele fazer um reajuste lá na série de coisas que ele tem que fazer. Calma, a paciência tem que vir antes das minhas exigências. Esperar o tempo, ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Deus deu a Ezequias 15 anos a mais para que ele pudesse colocar essa área da vida em ordem. Meus irmãos, o mundo capitalista, que é esse mundo aí que vive em função do ter, não é? Ele nos ensinou a sermos, ou a ser mais íntimos das coisas do que das pessoas. Eu garanto que nós temos sentado nesses bancos hoje à noite aqui, muita gente que é tão íntima do celular, como nunca foi. Sabe que esses dias eu estava meio bravo comigo mesmo. Porque onde eu ia, meu celularzinho junto. Junto, grudado ali, né? E aí se acabar a bateria. Dá uma raiva, né? Eu fiquei pensando, puxa vida, eu estou ficando muito íntimo desse negócio. Eu tenho que desgrudar de sair um pouco, tenho que desligar e sair um pouco. Eu tenho que ser mais íntimo de quem me ama, de quem vive comigo, dos meus filhos, da minha esposa, da minha mãe querida. Não é? Eu tenho que ser mais íntimo das pessoas, não das coisas. Mas a gente, no mundo capitalista, é ensinado a se apegar a coisas. Claro, o capitalismo quer que você consome, porque a indústria precisa vender. Mas coisas, irmãos, são inanimadas. Animadas são as pessoas. São elas que têm expressões. Ao invés de você ser muito íntimo do celular, seja do gato. Pelo menos o gato mia. Não é? Pelo menos ele tem vida. Mas não das coisas. O mundo capitalista nos ensinou a sermos íntimos das coisas. Deus disse a Ezequias, coloque em ordem a sua casa. Espiritualmente falando. Relacionalmente falando. Terceiro, no sentido material. Provavelmente como rei, Ezequias não tinha muita pessoa que reinava, ele tinha condições. Colocar a casa em ordem, no sentido material aqui, eu quero destacar para nós, nesse momento. Primeiro, colocar as dívidas em ordem. Bom, pastor, agora aí você mexeu num negócio que eu não gosto muito. Certo? Dívidas, meus irmãos, são coisas que separam pessoas, sabia? Sabia que por conta de R$1, às vezes a pessoa entra no mercado? Uma vez eu estava no mercado, a gente vê cada coisa nessa vida, né? Só que ligeirinho. E daí a pouco passou para o outro lado ligeirinho. Digo, ué, o que está acontecendo, né? E rapidamente ela passou para lá, passou para cá, catou as coisas, foi já para o caixa e agilizando o caixa para ir embora. Quando não, vi uma outra pessoa e eu já sabia do problema. Pessoa porque estava fugindo da dívida. Como é que é a frase que o Adilson fala? Devo e não pago? Como é que é o negócio da frase, Adilson? Hã? Devo, não nego, pago quando puder. Que é isso? Que é isso? O Adilson fala na brincadeira, mas tem gente que fala e leva a sério. Devo e não nego, pago quando eu puder. Que é isso? Não, senhor, meu filho. Se deve, tem que pagar. Se a gente deve, tem que pagar. A gente que deve para todo mundo, dentro e fora de casa. Até dentro de casa deve, né? A gente tem pessoas que devem para marido, esposa, filhos. Pega e não paga. E dívidas separam pessoas. Dívidas semeiam mágoas. Dívidas frustram. Dívidas desanimam, sabia? Às vezes a família. A Bíblia diz que a única dívida que nós temos que ter com o nosso semelhante é o amor. A única, o restante tem que pagar. Pelo menos está na programação do pagamento, né? Aqui eu estou falando dívidas, não aquelas que você está parceladinho pagando em dia, tá bom? Aquelas que já deviam ter sido pagas e não foram. As dívidas podem gerar problemas no futuro entre família, inclusive. Quantas dívidas não separam a família? Então, trate com as suas dívidas. Põe em ordem a tua casa. Até porque, meu irmão, se você estiver
na dívida e morrer, coitado da sua esposa. Aí vem os cobradores e vão querer levar tudo que você tiver, ou que ela tiver, né? Lembra do caso lá no Antigo Testamento? O profeta teve que multiplicar azeite para pagar a conta da viúva. Fuja da procrastinação nesse sentido. Ou seja, pare com a mania de deixar para amanhã. Amanhã eu pago, semana que vem eu pago, na outra semana eu pago. Já faz 6 anos que está assim e não pagou ainda. Pague suas dívidas. Vale a pena lembrar aqui o dia que Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Quando ele estacionou o barco, diz a Bíblia que ele tirou a rede e foi lavar. Só ia pescar à noite, mas já tirou a rede e foi lavar. Por quê? Porque ele não queria deixar para depois. Basta cada dia seu mal. As redes devem estar lavadas, a casa deve estar em ordem, financeiramente falando. Converse sobre isso com a sua família. Aliás, converse até sobre onde estão os documentos. Eu gostei muito do que eu ouvi esses dias lá no nosso GPO, né? Que tinha uma família aí passando um momento de aperto, e aí oraram a Deus, não sabiam se emprestava, se vendia bicicleta, se vendia, sei lá, né? Penhorava as alianças. Hoje em dia até isso o pessoal faz, penhora as alianças e tal. Mas eles oraram a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, não precisa pagar uma continha aí, Deus. E a gente, esse negócio veio de uma hora para outra, não estava esperado, tem misericórdia. E aí eles contaram para a gente, mas eu achei maravilhoso aquilo, que eles foram limpar as gavetas. E limpa a gaveta cá, limpa a gaveta lá, descobriram que tinha um dinheirinho para receber no banco. Foram lá, quase o dinheiro da dívida inteira estava no banco, prontinho, só retirar e pagar. Põe em ordem a sua casa. De repente você tem lá uma mala guardada de dinheiro que não sabe faz tempo. E faz isso logo, porque o irmão Lucas falou que o Bolsonaro vai mudar a cor do dinheiro. Né? Faz isso logo para poder não perder o dinheiro que você tem lá. Põe em ordem a sua casa. Acerte as suas finanças. Irmão, sabe, uma das coisas mais gostosas que tem na vida é você andar de cabeça erguida. Tem frase no carro que diz assim: sou pobre, mas sou limpinho. Você não viu isso no carro, não? Tem. Tem, mas tem escrito isso aí. Agora a gente pode escrever também: eu sou pobre, mas não devo nada. Nem um centavo, a não ser o amor. Minhas contas estão em dia, tudo certinho, está tudo bem. Põe em ordem a tua casa. Espiritualmente falando, relacionalmente falando, financeiramente falando. Olha, se você alinha essas 3 áreas, não tem como a bênção de Deus não estar lá. Não tem. A bênção de Deus vai estar lá e você vai deixar o legado para a sua família de uma casa em ordem. Mas em segundo lugar, não é? E a última parte da mensagem, um lar cuja ordem está estabelecida é um lar que abençoa o próximo. Agora eu quero que você vá comigo para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 1, é o texto que nós já lemos. Abra lá sua Bíblia e nós vamos pensar então um pouquinho ali, não é? Nesse outro lar aí. Já vimos o Ezequias e a colocar a sua casa em ordem foi prioridade. Espiritualmente falando, relacionalmente falando, financeiramente falando. Este lar em ordem assemelha-se ao lar de Onesíforo. O lar de Onesíforo era uma bênção, irmãos. Paulo, não é? Dá um destaque nesse lar aqui quando ele trata com Timóteo. Dentre tantos lares que Paulo visitou, a casa de Onesíforo lhe marcou. Sabe aquela casa que marca a vida da gente? Sabe aquele lar que é uma bênção? Sabe aquela família que ir lá é sempre um prazer? Era assim a casa de Onesíforo. Quando Paulo fala da casa desse irmão, ele está se referindo à família e não somente à residência. Onesíforo e sua família foram bênção na vida de Paulo, meus irmãos. Depois de exortar a Timóteo a guardar o bom depósito, referindo-se ao Evangelho, Paulo mostra que diante da perseguição, muitos crentes o haviam abandonado. Mas Deus sempre tem famílias maravilhosas para cuidar da gente, que permanecem firmes, fiéis, são zelosas. E durante a provação durante a provação que nós conhecemos os verdadeiros amigos e os verdadeiros crentes. Paulo diz a Timóteo que os crentes da Ásia tinham abandonado a ele, verso 15. Não é? Paulo, na 3ª viagem missionária, havia pregado na Ásia. Quando ele pregou na Ásia, aquelas 7 igrejas do Apocalipse são fundadas. Foi o ministério de Paulo. Mas agora, quando ele está sendo perseguido ali, quando ele está sofrendo dificuldades, eles o abandonaram. Nesse período da história,
Enquanto na Ásia o fogo do Espírito Santo incendiava os corações pela pregação de Paulo, em Roma, Nero tocava fogo na cidade e culpava os crentes. Isso se deu do dia 17 ao dia 24 de julho de 64. E o pior, ele jogou a culpa nos crentes. Paulo, porém, batalhando pela fé, seguia firme. E ele tinha o apoio desta família de Onesíforo. Os cristãos estavam sendo perseguidos, caçados como animais, e o grande pregador estava sendo preso agora, o apóstolo Paulo. Mowley, um comentarista, chega a dizer que a todos os olhos, menos aos da fé, deve ter parecido que o evangelho estava às vésperas de fechar as portas. Mas em meio àquela situação difícil, o evangelho nunca deixou de ser pregado, e nunca deixou de transformar vidas, e também nunca deixou de usar pessoas. Onesíforo significa o portador de préstimos, portador de boa notícia, portador de alívio. Ele é como um lírio que floresce no lodo. Ele é como um solo de lealdade em meio a um coral de abandono. A beleza do seu caráter, a nobreza de suas ações destacam-se dentre as condutas dos demais cristãos na Ásia. Logo, esse lar foi um lar que exalou o bom perfume de Cristo. Aquela casa era especial para Paulo. Eu quero animar você nesta noite a que você coloque a sua casa em ordem, para que a sua casa seja uma casa como a de Onesíforo. E como é que ela foi? Pastor, será que eu posso ser um lar, um marido, uma mulher, um filho, como Onesíforo foi na vida de Paulo? Claro que pode. Mas como é que foi? Note comigo o verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, não se envergonhando das minhas cadeias. Preste atenção, muitas vezes me recriou, me animou. Ao passar por ali em viagem, Paulo se fortalecia quando chegava na casa de Onesíforo. Era um lugar onde ele era animado. Tem lugar que você é desanimado, mas ali ele era animado. O apóstolo estava vivendo os dias cinzentos da perseguição e das prisões. Estava na antessala do seu martírio. Onesíforo, diferentemente de outras pessoas da Ásia que haviam abandonado Paulo, não fugiu de Paulo por causa da sua prisão e não teve vergonha das suas algemas. Ao contrário, ele o incentivou muitas vezes. Há pessoas que desanimam a gente, irmãos. Tudo que elas veem é para o pior. Tudo. Nunca para o melhor. Parece que os olhos e a mente dessas pessoas estão o tempo todo povoados com obstáculos, com descrédito, com decadência, com fracasso, com miséria, com infortúnios. Mas há pessoas que nos animam. E como o pastor Carlos pregou hoje de manhã, é possível e completamente possível, mesmo no pior momento da vida, ser alegre em Jesus. É possível. Onesíforo é o tipo de pessoa que é confiante em Deus. E ele vive pela fé. Ele estimula, incentiva, vê o melhor. Até em meio aos problemas, eles enxergam a mão de Deus. Assim era a família de Onesíforo. O termo grego para ânimo aqui, ou conforme nós lemos, recreou, significa aquele que traz o refresco. Eu já trabalhei na roça há muitos anos. E quem já trabalhou ou trabalha em serviço pesado sabe que no tempo do verão, calor escaldante, 2, 3 horas da tarde, aquele sol de estalar mamona, como diz no interior, e de repente alguém chega com uma moringuinha d'água fresca, geladinha, eu vou dizer uma coisa para você, aquilo ali é um oásis no deserto. Como é gostoso, como é bom, não é aquele copão de água fresquinha, você tomando aquele sol escaldante, que delícia, refresca o corpo e a alma também. Onesíforo era assim. Quando Paulo vinha daquelas perseguições, lutas e pregações e desafios, quando ele avistava a casa de Onesíforo, a alma dele já refrigerava. Ele sentia o frescor de uma família abençoada que o abençoava. Onesíforo era uma espécie de brisa para os momentos difíceis na vida de Paulo. Meus irmãos, nós podemos ser assim, sabia? Nós podemos, nosso lar pode ser assim. Um lar onde o refrigério pode estar presente através da pessoa de Cristo. Em segundo lugar,
Não somente um lar que trazia refrigério, mas note, o versículo 16 ainda, não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo era um condenado por pregar o evangelho. E muitas pessoas tinham vergonha de andar com um condenado. Você segue Paulo? Aquele condenado? Aquele cara que vive preso, de aqui, ali, acolá? Você tem coragem de andar com pessoas que já estiveram na prisão? Muita gente tinha vergonha de andar com Paulo por ter sido um condenado por pregar o evangelho. Não Onesíforo. Não se envergonhava. Assim como com Paulo aprendeu a não se envergonhar do evangelho de Cristo. Romanos 1,16. Deus, meus irmãos, diz para a gente não se envergonhar do evangelho, não se envergonhar do povo dele, da igreja dele, do reino dele, do nome dele. Mas às vezes há pessoas que se envergonham. Os meninos e meninas que estão na faculdade ou no colégio aí. Quando alguém pergunta para você se você é crente, você tem vergonha de falar que é? Ou você diz com alegria, eu sou crente em Jesus, sou um servo do Senhor. Olha, se você titubear, você está com vergonha, viu? Pode botar sua vida em ordem. Cristo não está sendo o primeiro, não. Pode colocar a casa em ordem. Deus diz, seja forte, tenha coragem. Nossa casa tem que ser um lugar onde há coragem de servir o Senhor. A alegria do Senhor tem que ser nossa força. Os meus filhos estão aqui assentados. Tanto a minha filha quanto o meu filho estão ali. São testemunhas, irmãos. Todos os dias eu oro com eles. Se eu não oro em casa, eu oro lá na rua, na porta do serviço. Capacete na cabeça, eu abraço eles ali. Eu não tenho vergonha do meu evangelho, do evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de servir a Deus. Eu quero que eles também não tenham. Eu quero que eles levantem a bandeira de Cristo aonde eles estiverem. São servos de Deus, são servos do Senhor. Mas para isso vocês têm que dar testemunho na escola, tem que ser bom aluno. Coragem era a palavra de ordem na vida da família de Onesíforo. Esses dias eu estava numa sala de aula, o 7º ano. Aí tinha passado umas tarefinhas para as crianças lá. Aí um menininho, gente boa ele. Mas aí ele começou a bater na carteira, eu não vou conseguir, eu nunca vou ser ninguém, eu sou um lixo, eu não presto para nada mesmo, como dizem meus pais. Fiquei olhando para ele e falei, puxa, é assim que seus pais dizem de você? Gente, se dentro de casa a gente ouve isso, que ânimo você vai ter para ser alguém na vida? Hã? E maridão, olhe para sua esposa com carinho. Fale para ela tudo que ela é para você mesmo. Ame essa mulher aí que Deus te deu, viu? Podia ter dado para qualquer outra pessoa e deu para você. Cuida dela bem. Faça ela sentir que realmente Deus está na sua vida e que ela sinta isso porque você ama como Cristo amou a igreja. Ei, irmã, teu marido, seja ele como for, magrinho, gordinho, fortinho, bonzinho, calvinho. Hã? Então, ainda bem que eu não estou sozinho nessa parada aí, viu, irmãos? Né, Paulo? Amém, irmão? É isso aí. Ama esse homem aí que Deus te deu, irmã. Podia ter dado para qualquer outra pessoa, sabia? Deu para você. Cuida dele. Ore por ele. Cuide das coisas dele. Ele precisa muito da sua ajuda, irmã, das suas orações, da sua companhia. E assim os filhos, e assim o lar todo. Coragem. Às vezes eu digo isso para os meus meninos, né? Eles acordam meio assim de manhã, sabe quando acorda de manhã, você dá aquele chacoalho, acorda, vamos estar atrasados, pai e mãe, aquele negócio, né? Eles acordam assim e tal, até pegar no tranco demora um pouco. Eu falo, meu filho, levanta, garra o dia com coragem, que você vai em frente. Não sei como é que é durante o dia. Mas no começo do dia eu falo. É um lugar de coragem. Às vezes Paulo chegava cansado, irmãos, perseguido, chibateado, desprezado, apedrejado. Às vezes em lágrimas, cansado, suando as angústias da alma pelo evangelho. Onesíforo refrescava ele com alimento, com água e com vigor espiritual. Dizia, Paulo, vai em frente. Paulo, mais um passo. Paulo, mais uma atitude. Paulo, você não terminou ainda. Paulo, o combate está na sua frente. Você é um homem de Deus, homem. Vai em frente, vai adiante. Não desiste. Vá até o fim.
Terceiro, já estou acabando, um lugar de apoio. Diz o versículo 17: vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Onesíforo foi solícito com Paulo ao ponto de deixar sua casa em Éfeso e ir procurá-lo em Roma. Preste atenção, eu disse nessa mensagem que enquanto Paulo pregava na Ásia, em Roma, Nero tocava fogo na cidade e culpava os crentes. Aí Paulo foi preso e levado a Roma, em alguma masmorra que Onesíforo não sabia. Mas preocupado com Paulo, o Onesíforo sai da Ásia, corre risco de vida até chegar em Roma, porque é um crente. Chega em Roma sendo crente, ele vai procurando de masmorra em masmorra. Sabe o que eles faziam com os crentes que eles pegavam em Roma? Eles pegavam, eles betumavam, colocavam piche no camarada e tacavam fogo para iluminar a noite. Mas o Onesíforo teve coragem, ele apoiou Paulo em todos os seus momentos. Onesíforo fez uma longa viagem, procurou até achar. Poderia ter desistido, mas não desistiu. Quis estar com Paulo nos momentos mais difíceis de sua vida. De fato, foi um encorajador. Um abraço vale mais que 10.000 palavras nos momentos difíceis. E último lugar, era um lugar de ajuda. O versículo 18: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, porque ele me ajudou muito, e você sabe bem. Onesíforo trabalhava ajudando, sendo hospitaleiro, era prestativo, buscava formas e meios simples para ajudar. E como é importante pessoas que nos ajudam. Quando eu era jovem, novo convertido, lá no interior do Paraná, nossa igreja não tinha jovens. E eu era meio carentão, né? Meus irmãos estavam namorando, depois casaram, fiquei solteirão. Estava meio para baixo. E sempre quando eu ficava assim, eu ia na casa do Antônio e a Lúcia. Eles já eram casados há tempo, eram meus tios, tinham filhos. Mas, irmãos, olha como eles me ajudaram. Como? Eu ia lá e chegava lá, de repente eu chegava lá e já estavam arrumando as varas de pescar. Não, vamos pescar, bora pescar. E a gente ia pescar. Às vezes eu chegava lá e disse, não, vamos comprar uma coca, para tomar uma coca gelada aqui. Comprava uma coca, ficava batendo papo lá e Deus ia trabalhando no meu coração, minha vida. Quanto me ajudaram. Mas um dia eu descobri que o Antônio, alguns dias, ia na casa do seu Vitório, que morava lá no sítio. O Antônio era bem de situação, né? Assim, não era um homem muito rico, mas era bem de situação. O seu Vitório, pai do Leandro, morava no sítio, era aleijado, e a casa dele, parte era coberta de palha e parte de telha, o chão era de terra. E o Antônio saía da casa dele alguns dias e ia lá. Sabe para quê? Para refrigerar a sua alma, porque o seu Vitório era um homem de Deus. E aí, às vezes, eu ia junto, né? De bicão. E como era gostoso, irmãos, ter uma ajuda espiritual. Onesíforo e o seu legado de apoio, de ajuda, de conforto, de coragem, em ordem espiritual, em ordem de relacionamento, em ordem financeira. A casa tem que estar em ordem, senão a bênção não vem. Mas se estiver, não só virá, como você será usado. E quem sabe Deus te use para abençoar um Paulo da vida. Já pensou nisso? O camarada abençoou Paulo, velho. O maior bandeirante do cristianismo. Tinha um amigo que ninguém conhecia quase, mas que era uma bênção na sua vida. Oh, que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos essas famílias que abençoam o reino de Deus e deixam um legado de vida em ordem e de vida que abençoa outras vidas. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. O Senhor nos trouxe essa noite aqui, o Senhor tem motivos para isso de sobra. E nós não podemos deixar de passar esta oportunidade para falar com o Senhor sobre cada coração que está aqui, sobre o nosso próprio lar. Com certeza, Deus, há algumas coisas na vida que tem que ser colocadas em ordem, que não estão adequadas. Precisamos rever algumas atitudes, rever, ó Deus, algumas omissões que nós temos praticado e colocar a casa em ordem. Quem sabe o culto doméstico precisa ser retomado. Quem sabe, ó Deus, o amor pela família precisa ser retomado, o comprometimento. E com certeza, Deus, se nós fizermos isto, então nosso lar vai ser como o de Onesíforo.
Um lar onde Paulo, o servo do Senhor, o homem de Deus, encontrava refúgio, ânimo, coragem, vigor, ajuda. Oh Deus, Tu podes todas as coisas. Tu podes tomar os lares aqui representados e tornar esses lares como o lar de Onesíforo. Lares que abençoarão a vida de muitos, que deixarão um legado a Deus, de que não é preciso estar na vitrine para ser benquisto, mas nós podemos trabalhar nos bastidores e honrar o Teu nome e ser bênção no Teu reino. Abençoa cada família aqui representada e que a Tua palavra nos transforme para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz e seja um praticante daquilo que você ouviu.